Uma rebelião no lar do garoto no início do mês de junho deixou 7 vítimas. Das 7, 5 foram carbonizadas e morreram, depois que foram trancadas em um dos quartos que foi incendiado. Os internos atearam fogo em colchões e móveis. Outras 2 vítimas foram agredidas até a morte. Na semana passada, 4 internos com mais de 18 anos cerraram as grades e escaparam. Alguns fugitivos foram recapturados. De acordo com a direção do lar do garoto, após a rebelião foram encontradas facas, barras de ferro e espetos dentro do centro. Dos 25 quartos existentes no local, 7 foram parcialmente destruídos. Esse é o assunto de hoje do Tema Jurídico. Olá, você que nos acompanha aqui no Tema Jurídico. Muito boa tarde. Segundo a Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida, a Fundac, a unidade socioeducativa Lar do Garoto tem capacidade para cerca de 90 internos e atualmente abriga 198. A situação de reincidência e descumprimento das medidas socioeducativas acabam sendo um fator que influencia na superlotação de unidades como essa de Lagoa Seca. O inchaço da população nesses locais vem sendo registrado e é um desafio para as autoridades. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto. Para isso, recebemos o doutor em Ciências Sociais, professor da UFCG e pesquisador na área, Vanderlan Silva. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tema Jurídico, mais uma vez participando conosco. Boa tarde, obrigado, Roberto. Professor, tema polêmico esse, essa fuga, essa rebelião, essas 7 mortes. Para a gente começar nossa conversa aqui, esse debate no Tema Jurídico, a que o senhor atribui essa problemática do Lar do Garoto? O Lar do Garoto é uma instituição de atendimento às crianças em situação de uma reeducação para ressocialização e retorno à sociedade mais ampla, e isso se deve a um quadro crônico que já existe há muito tempo na sociedade brasileira e, infelizmente, são sempre medidas paliativas que são tomadas, né, de modo que você tem uma estrutura muito precária no Lar do Garoto, como em outras instituições da Paraíba e do Brasil, e que, vez por outra, acaba se produzindo casos graves como esse que levaram às mortes de 5 adolescentes naquela instituição. Será que dá para garantir, professor, a dignidade física desses internos, desses menores, em ambientes como esse? Pois é, o propósito da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente seria que o recolhimento dessas crianças em instituições tais como o Lar do Garoto era exatamente para que eles pudessem ter novas possibilidades de educação, de fazer cursos técnicos, entre outros, atividades de lazer, de cultura e voltar à sociedade a partir de novas perspectivas. O grande problema é que a gente tem instituições que efetivamente não contribuem para esse retorno à sociedade em outras condições, né? Porque você tem, na grande maioria dos casos, a ausência de lazer, a ausência de atividades culturais, ou isso se dá de maneira muito precária, e também quando alguns retornam para casa, eles acabam encontrando no seio da família, no bairro, na comunidade onde moram, as mesmas condições que levaram eles à situação de interno no Lar do Garoto. E isso realmente torna muito difícil, né, você apontar novas perspectivas para esses adolescentes. A gente que faz essas coberturas jornalísticas, a gente já teve a oportunidade de cobrir cursos e formações que aconteceram para esses menores lá no Lar do Garoto. Mas recentemente aconteceu essa rebelião, né, agora no início de junho, e a gente também pôde ouvir membros da Fundac, agentes socioeducativos que trabalham lá dentro, e pais de família, pais dos menores, dizendo que eles não têm condições, que as condições lá dentro são precárias, falta água, falta material de higiene. Como é que esses meninos vão se reeducar? Como é que eles vão ser reinseridos na sociedade, vivendo nessas condições? Pois é, o problema não é exatamente a ausência de atividades laborativas. Eles têm cursos, efetivamente. O grande problema é que esses cursos, muitas vezes, eles são feitos apenas para que eles ocupem o tempo enquanto estão naquela instituição. E quando saem, eles acabam não tendo uma rede que, por exemplo, possam ser contratados por pessoas que atuam no ramo daqueles cursos que eles fizeram. Então, eles voltam para uma situação de não atividade fora daquela instituição. Por outro lado, né, o Estado tem essa responsabilidade, de acordo com o ECA, de dar uma dignidade às pessoas que estão lá assistidas pelo Estado. E quando a gente tem visto situações tais como essa, de as necessidades fisiológicas são feitas em sacos plásticos, são feitas em
garrafas PETs durante a noite, no outro dia jogado fora, né, isso exposto, feito à noite, durante a madrugada, na frente de todos os outros colegas, isso demonstra claramente que, no caso do lado garoto, a partir das informações que a gente tem tido acesso, a dignidade humana que deveria ser preservada pelo Estado, ela não tem sido garantida, né? E é óbvio que aí não dá para imaginar que um milagre vai acontecer, porque essas crianças, se elas tiveram dificuldades, e essas dificuldades de vida fizeram com que elas caíssem no lado garoto, é óbvio que lá chegando, ao invés de contribuir para que elas possam pensar em perspectivas melhores de vida, isso pode aprofundar, né, um quadro de envolvimento com situações infracionais. Era o que eu ia falar agora, professor. Nos bastidores dessa rebelião, a gente que trabalha na cobertura pôde acompanhar depoimentos de pais de família que têm a consciência de que seu filho ele cometeu um ato ilícito, né, contra a lei, mas que eles merecem ter pelo menos a dignidade humana. E esses pais choravam, reclamavam dessas dificuldades que os filhos enfrentam lá dentro. Agora, como é que esses pais de família e as pessoas em geral podem esperar um resultado positivo desse sistema socioeducativo tão deficiente? Pois é, eu acho que é necessário a gente pensar um pouco na ideia da vulnerabilidade que essas famílias sofrem, né? E o que é que eu estou chamando de vulnerabilidade? São essas condições difíceis de garantir a própria existência, seja essa existência material, seja uma existência simbólica, né? No sentido de que essas crianças e adolescentes possam ter acesso a práticas de lazer, possam ter acesso a uma boa escolaridade e, sobretudo, possam sonhar com um futuro diferente. E eu não falo apenas desses que já estão no lado garoto em outras situações, mas também aqueles que vivem nas mesmas localidades que essas crianças e adolescentes do lado garoto viviam ou vivem ou viverão, né? Porque é necessário a gente pensar que existe socialmente uma produção incessante de condições difíceis e algumas desses adolescentes, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, acabam por optar por práticas infracionais, né? O que, se fosse no caso adulto, a gente chamaria de práticas criminosas. Entretanto, quando se cai na rede de proteção do Estado, como é o lado do garoto, é necessário que o Estado e a sociedade cumpram a sua parte. E o que é que significa dizer isso? Significa que é necessário tentar recuperar essas pessoas, dar a elas as oportunidades que elas não tiveram para que, de fato, elas enxerguem outras perspectivas. E é óbvio que, se você acaba propiciando condições difíceis, dificilmente dá para se acreditar na recuperação, né? E vejam que o depoimento dos pais mostra exatamente isso, que eles têm consciência de que os seus filhos pisaram na bola, fizeram o que não deviam ter feito e devem pagar por isso, né? E ninguém defende que seja o contrário. Há uma consciência muito clara da sociedade e dos pais que isso deve ser feito. Eles devem pagar pelo ato infracional que eles cometeram e por eventuais prejuízos que causaram às sociedades. Entretanto, é necessário a gente ter clareza que o Estado também é uma fonte importante para a recuperação dessas pessoas. Talvez, para a grande maioria das famílias, dos adolescentes que lá estão, seja o último espaço, a última possibilidade de recuperação. Se os pais, ao invés de encontrarem na proteção do Estado, no lado do garoto, acabam encontrando a morte dos seus filhos, né? E aqueles que tiveram as vidas dos seus filhos preservadas, certamente ficarão extremamente preocupados, porque os seus filhos poderão ser as futuras vítimas amanhã se essas condições difíceis persistirem. E também tem os casos de reincidência, né, professor? Pois é, esse é um problema, porque quando a criança cumpre a criança ou adolescente cumpre essa medida de, vamos, de reeducação e ela retorna para a sociedade, é necessário que ela tenha essa base da qual eu falei anteriormente, né? Que ela tenha feito curso, mas que ela encontre um apoio da família, da sociedade, do Estado. Ora, se ela não encontra isso porque a família às vezes discrimina, porque a família acha que é um caso perdido, ou mesmo quando encontra na família, os vizinhos, a sociedade continua desconfiada e o Estado não dá o apoio necessário para a recuperação, né, a tentação de retornar ao mundo do crime ou dessas práticas infracionais, que muitas vezes é quem acolhe essas crianças e adolescentes, acaba favorecendo a reincidência, que, diga-se de passagem, infelizmente é muito grande. Realmente é uma situação muito complicada. Professor, a gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco nós voltamos com mais tema jurídico. Eu volto num minuto. Voltamos com mais tema jurídico que hoje discute sobre o sistema socioeducativo para menores em conflito com a lei.
Olha só, nós vamos exibir agora uma reportagem que mostra que membros da Fundac, representantes do Lar do Garoto, fizeram um protesto sobre a situação da unidade. Confira. Funcionários da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, a Fundac, se reuniram em frente ao Lar do Garoto, em Lagoa Seca, para um ato em solidariedade às vítimas da chacina, registrada na unidade há 10 dias. A mobilização, organizada pelo sindicato que representa a categoria, foi também para denunciar as más condições das 9 unidades de socioeducação do Estado. As nossas reivindicações por melhores condições de trabalho, né, por uma política socioeducativa com dignidade, segurança, né, melhores condições nas unidades com referência à situação caótica e de descaso dentro das alas, as unidades todas sucateadas. Nós queremos uma socioeducação com dignidade, com humanidade, a qual hoje ela não é feita. Cruzes com os nomes dos internos lembravam os 7 adolescentes mortos durante uma rebelião no Lar do Garoto. 6 internos fugiram do local. Um deles chegou a ser recapturado. No último dia 7, mais 4 fugiram da unidade socioeducativa. No lugar, funciona o Lar do Garoto, onde os adolescentes cumprem medidas socioeducativas, e o abrigo provisório, onde os menores em conflito com a lei aguardam julgamento. Uma das reclamações dos funcionários da Fundac é a quantidade de agentes que fazem a segurança das unidades no estado. É uma situação que ela não é suficiente, a quantidade, e agora, nesse novo projeto que está aí, diminuíram mais 100 agentes, né? O simplificado foi feito para vagas apenas de 300, quando nós, enquanto sindicatos, fizemos uma previsão de 480 agentes para que a socioeducação possa funcionar de forma eficaz. A questão da segurança atual ela é feita por uma empresa terceirizada. Nós queremos, uma das nossas reivindicações é que haja o concurso público. Vamos acabar com essa história de simplificado, de contratos temporários, e nós queremos o concurso público não só para agentes socioeducativos, da segurança. Nós queremos para todas as categorias de psicólogos, de assistentes sociais, porque há uma defasagem imensa. O presidente da Fundac visitou o local e falou sobre a substituição dos agentes terceirizados. Esse processo do término da terceirização, a gente começou esse processo do processo seletivo, foi suspenso por uma determinação do Tribunal de Contas, ficou até dezembro suspenso, em janeiro nós retomamos e agora no final de junho a gente conclui a substituição dos contratados pela empresa terceirizada para ter um contrato diretamente com a Fundac. O Lar do Garoto tem, segundo a Fundac, capacidade para 90 internos, mas atualmente está com 165. Uma reforma já está em andamento para ampliação da unidade. Desde o início do ano, que a gente está negociando com o governo federal, com a coordenação do sistema SINASE, a construção de uma unidade de semi-liberdade em Campina Grande, certo? Tem um problema que a gente espera que tenha sido resolvido, que é do projeto de lei para redefinir as dimensões do terreno, que o prefeito disse que enviaria até sexta-feira da semana passada. Hoje eu vou ver com a Câmara se esse projeto já chegou lá, mas está em andamento o projeto de construção de uma unidade em Campina Grande de semi-liberdade. Olha, realmente complicada a situação do Lar do Garoto e dos profissionais que lá atuam. Segundo dados divulgados pela revista Exame no ano passado, o Nordeste é a região que concentra as unidades de internação de jovens mais lotadas. Aqui na Paraíba são 5. De 2012 a 2013 foi registrada a fuga de quase 1.600 adolescentes no país, o que corresponde a 8,5% dos jovens internados. Cerca de 40% das infrações cometidas por jovens no Brasil em 2013 foram roubos. No segundo lugar, na lista dos delitos mais praticados, aparece o tráfico de drogas com quase 6 mil casos, como crimes de homicídio
e estupro. Latrocínio e lesão corporal também somam 12,8% dos delitos registrados em 2013. Professor, homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, todos esses crimes são algo que mais os menores cometem. Por que esse envolvimento com crimes de latrocínio, de roubo, de homicídio com esses menores? Roberta, a juventude é uma fase da vida em que a ousadia está muito presente. E é interessante que assim seja, porque é aquele momento que os jovens de hoje, que amanhã assumirão maiores responsabilidades, eles têm para experimentar, para testar novas possibilidades. O problema está que quando a sociedade não oferece boas alternativas, né, há segmentos dessa mesma sociedade que acabam oferecendo possibilidades muito tentadoras para esses jovens. Então, quando os jovens moradores da periferia, por exemplo, não têm acesso a quadras poliesportivas, não têm acesso a formas de lazer, não têm acesso a cinema, não têm acesso a teatro, eles acabam ficando à mercê sob a influência de práticas perigosas. É óbvio que não são todos que vão seguir por esse caminho, porque você tem instituições como as várias igrejas, você tem instituições como as SABs, os clubes de mães, que oferecem possibilidades de inclusão dessas pessoas. Por outro lado, você tem também famílias que muitas vezes têm uma vigilância muito cerrada com as companhias dos seus filhos, e isso acaba contribuindo para que essas crianças e adolescentes sigam por um bom caminho. Entretanto, quando essa infraestrutura familiar, social, ela não está presente, essas crianças são presas muito mais fáceis de seguirem por um caminho de, entre aspas, de tentação, no sentido de que o mundo do crime é um mundo muito tentador, né? Ora, se um jovem de 14 anos, por exemplo, olha para alguém da sua família que tem 60 anos, que trabalhou de maneira honesta, não consegue ter um bom plano de saúde, não consegue ter uma boa casa, e ao mesmo tempo ele olha para um jovem que tem 15, 16 anos, que anda armado, que vende drogas, que tem muitas namoradas, que anda de moto, que ostenta colares de ouro, né, e se torna uma pessoa importante na comunidade, ele também vai perceber que ele pode ser importante por esse caminho. Ter aquilo como uma referência. Exatamente, e isso é um problema, né? Quer dizer, então a gente tem que combater essas práticas infracionais, oferecendo à nossa juventude possibilidades, sobretudo que eles venham a sonhar, né? Não é por acaso que no caso do Brasil, os últimos dados referentes aos homicídios produzidos em 2015, 70% das pessoas que foram assassinadas no Brasil são jovens, né? Isso mostra como os jovens estão diretamente envolvidos em tentativas, infelizmente tentativas perversas para a sociedade. E a única solução, uma das principais soluções a ser enfrentada, a ser oferecida a essas pessoas, é a sociedade, o Estado, as famílias de um modo geral, se mobilizarem para oferecer novas possibilidades a essa juventude. Porque quando você tem instituições como o Lar do Garoto, que são necessárias, né? Mas a chegada de um adolescente lá significa dizer que várias outras instituições sociais não funcionaram bem. Teve uma falha, né, nesse processo. Exatamente. Eu diria muitas falhas, né? Quer dizer, você tem a falha da inclusão familiar, você tem a falha da inclusão através da escola, de instituições como as igrejas, como os clubes de jovens, né? E a sociedade, de um modo geral, que muitas vezes é muito intolerante, né, com aqueles jovens morador de periferia, negro, que se veste de um jeito diferente do jovem de classe média, né? E por que é que a gente não fala de vulnerabilidade para os jovens de classe média, com raras exceções? Porque o jovem de classe média, ele tem esse apoio da família, ele tem um apoio da escola, ele tem um apoio das igrejas. Há um controle social maior sobre a sua vida e sobre o futuro que vai ser delineado para ele. Outro problema, professor, que a gente encontra aí nessas unidades de menores socioeducativas é a questão da superlotação. Assim como o sistema prisional, que funciona para os adultos, os menores também vivem em condições precárias, em quartos superlotados. A gente vê, por exemplo, o Lar do Garoto, que tem capacidade para cerca de 90 jovens e abriga 198, quase o dobro disso. Como é que fica essa situação, nessa superlotação? Pois é, Roberta, há um conjunto de responsabilidades não cumpridas, né? E há também uma tolerância por parte da sociedade de aceitar isso, que não deveria ser aceito, né? Primeiro, você tem um Estado que não está cumprindo aquilo que a lei determina. Segundo, você tem um judiciário que muitas vezes fecha os olhos para essa situação, né?
Você tem instituições como o AB que tem atuado de uma maneira bastante enfática em denunciar, em solicitar informações, e ao mesmo tempo você tem um quadro que se arrasta durante muito tempo, que é um quadro complicado, né? Quer dizer, se a gente pensa a partir daquilo que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, propõe, que é o Estado deve oferecer dignidade humana a essas pessoas, para início de conversa, você ter quadro de superlotação significa dizer que essas pessoas não estão tendo a dignidade humana merecida e que eles têm uma possibilidade de reparar aquilo que eles fizeram, entre aspas, de mal à sociedade e que possam retornar a essa sociedade praticando coisas novas e benéficas para a sociedade. Mas, infelizmente, né, o quadro é alarmante e é um quadro muito preocupante. Eu diria que deixa a gente muito pessimista, né, mas que não deve também ser uma razão para fazer com que aqueles que lutam por melhores condições de vida para todas as pessoas, particularmente para os jovens que estão nesse momento, seja no SEI, em João Pessoa, seja no Lado Garoto, em Lagoa Seca, em outras instituições de assistência, né, deixarem de lutar por isso, né? Então, a luta, por exemplo, o protesto das pessoas que trabalham no Lado Garoto, ela é muito importante porque também denuncia não só a partir do olhar dos adolescentes, que é importante ser visto, mas também a partir dos profissionais que lá atuam, demonstrando como essas dificuldades dificultam a realização de um bom trabalho de reeducação desses adolescentes. O senhor citou o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse instrumento, esse conjunto de normas tão importante, ele está sendo meio que burlado, professor? O Brasil é um país super interessante quando se trata de elaborar leis, né? Os nossos legisladores são muito competentes para executar, para elaborar leis muito modernas. Entretanto, o problema está na execução, né? Na execução de você colocar em prática o ECA, por exemplo, né? A lei é muito bonita, mas na prática a gente tem visto lá do Garoto, os acontecimentos recentes são a prova concreta disso, que o ECA ele não tem sido bem aplicado. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, quando você isola durante o turno noturno crianças e adolescentes trancadas, sem acesso a um banheiro, né, isso pode ser tudo menos dignidade humana. E é preciso que a gente repense isso, porque isso significa dizer que tratamento de dignidade a gente está dando às outras pessoas. E mesmo para aquelas vozes, para aquelas pessoas que acham que essas crianças e adolescentes, em especial os adolescentes, cometeram atos prejudiciais às sociedades e que devem pagar por isso, eu diria sim, eles devem pagar por isso e estão pagando. Agora, a gente tem que oferecer a eles novas oportunidades e, sobretudo, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de mostrar que o nosso caminho, que um caminho de uma sociedade digna para todos, é um caminho muito melhor do que o caminho das práticas infracionais. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que a gente não deve se converter por aquilo que foi feito de mal. A gente não deve se tornar mal. Pelo contrário, a gente tem que persistir no caminho de uma sociedade digna e decente para todas as pessoas e oferecer a esse jovem novas possibilidades para que ele se torne cada vez mais, a partir daquilo que eles recebem nas instituições, mas também em casa e no conjunto da sociedade, pessoas de bem, pessoas que contribuam para a harmonia social das mais variadas maneiras. A educação é a melhor saída, né, professor? Sem dúvida alguma, né? Quer dizer, você tem uma educação que ofereça, Roberta, possibilidade de vida, né? O que é possibilidade de sonhar com uma vida diferente? Qual eu diria que é a principal diferença entre um jovem de classe média que estuda, que todos os dias vai ao seu colégio, que é bem tratado pelos professores, que tem um conjunto de atividades propostas pelos colégios, que participa, por exemplo, que joga futebol, que joga voleibol, que brinca com os seus amigos, que tira um momento para jogar a conversa fora e tal. É que esses jovens, a eles está sendo oferecida uma perspectiva de futuro. Eles, por exemplo, estão estudando, imaginando que amanhã farão tal curso e que terão uma vida igual ao dos seus pais ou uma vida diferente, uma vida digna. Qual é o problema de boa parte da nossa juventude pobre, moradora da periferia? É que enfrenta difíceis condições de vida existencial. Então, o que é que a gente pode imaginar para uma pessoa que passa o dia na ociosidade, no seu bairro, e que, eventualmente, alguns desses acabam cometendo atos infracionais, vão para o Lado Garoto e, muitas vezes, também ou passam um dia na ociosidade, ou então tem condições muito precárias de acesso a um curso e tantas outras atividades. Ora, o que é que você vai esperar disso? E a educação é isso, a educação pode ser esse instrumento
de transformação da vida dessas pessoas. É preciso, portanto, que a gente insista nesse caminho e, sobretudo, que a gente desenvolva a tolerância com essas pessoas. Não significa aceitar nem passar a mão na cabeça, né? Eles devem ser punidos pelo que fizeram, repito. Entretanto, é preciso que a gente mostre a eles, e a gente está mostrando através do lado do garoto, o que vocês fizeram não foi legal, né? Mas vocês terão uma nova chance de repensar e de encontrar um novo caminho que, em princípio, está sendo oferecido a vocês. Infelizmente, há essa falha na base e está tendo também essa falha em instituições como lá do garoto. Portanto, é preciso que a gente reavalie aquilo que a gente está fazendo com a nossa juventude, ou com parcelas dessa juventude, porque, no fundo, é a gente desenhar, fazer um rascunho, né, daquilo que será o futuro da sociedade brasileira nos próximos anos. Professor, a gente vai fazer mais uma pausa e o assunto do último bloco do nosso programa é maioridade penal. Você não pode perder. Voltamos com o tema jurídico que hoje recebe o professor doutor em Ciências Sociais, Vanderlan Silva. O assunto desse bloco é maioridade penal. Discutida há mais de 20 anos na Câmara, a redução da maioridade penal provoca debates acirrados entre setores que rejeitam e apoiam a proposta. Como é que o senhor se posiciona, professor, diante desse cenário da maioridade penal? Particularmente, eu me posiciono contra a redução, né? Porque, primeiro, por uma questão de eficiência. Eu acho que isso não resolve o problema e a gente está indo para um lugar que não vai levar a solucionar aquilo que a gente quer. O que é que a sociedade gostaria? É diminuir o número de práticas infracionais. O grande problema é que uma certa perspectiva conservadora presente na sociedade brasileira, essa perspectiva vai olhar apenas as causas, né? Aliás, vai olhar apenas as consequências e não as causas. Se a gente quer uma juventude que seja menos violenta, a gente precisa dar a essa sociedade, a essa juventude, condições menos violentas. A gente tem uma juventude, em parte, violenta, muito envolvida com práticas infracionais, porque a gente tem uma sociedade que é muito violenta, né? Uma sociedade, inclusive, que crianças e adolescentes têm acesso a formas preconceituosas, a vários programas, em parte da mídia brasileira, que gostam de, por exemplo, como a gente diz em Campina Grande, de mangar das outras pessoas, porque estão acima um pouco do peso, porque são negras, porque são de origem japonesa, porque são nordestinas, porque falam de uma maneira diferente. Essas práticas de intolerância, elas são copiadas pelas crianças e adolescentes, né? O grande problema é que todos os países, ou praticamente todos os países, que reduziram a maioridade penal, eles não conseguiram resolver o problema da violência, né? E aí hoje a ideia é baixar para 16 anos, porque se já pode votar, então pode ter responsabilidade criminal. Ora, a questão é outra. A questão é que a psicologia já mostrou claramente que até os 18 anos, os adolescentes estão num momento de formação da sua personalidade e experimentam na sua vida, né? E aí é necessário que a gente acompanhe esses jovens da melhor maneira possível. Repito, não significa dizer que não devam ser punidos aqueles que eventualmente cometam atos infracionais. Entretanto, é necessário oferecer oportunidade a eles, né, para que eles escolham boas práticas sociais. Se hoje alguns defendem a ideia de redução para 16, amanhã poderão estar defendendo para 14, para 12 e por aí vai. E isso não resolverá o nosso problema, né? O nosso problema é um problema que tem que ser enfrentado com vontade política dos nossos governantes, né? Com vontade no sentido de fazer, né? De efetivamente transformar as condições de execução das políticas públicas. Por exemplo, por que é que há tanto tempo o lar do garoto persiste em condições precárias de atendimento a essas crianças e adolescentes? Ora, fazer isso, criar essas, ou não oferecer condições satisfatórias, é você trabalhar com uma certa perspectiva de que, em muitos casos, esses adolescentes que lá entraram, eles podem sair piores do que entraram, infelizmente, né? E reduzir a maioridade penal não resolve o problema que deve ser atacado por outras frentes. Nessa rebelião, professor, como a gente comentava no início do programa, foram 7 mortes, 7 vidas ceifadas. E eles atearam fogo em algumas dessas vítimas. É uma situação bem complicada, o tema da maioridade penal é algo bem polêmico. Dentro desse contexto, dentro desse cenário, o senhor acredita que as situações dentro dessas unidades, elas ficariam ainda piores se a maioridade penal fosse colocada em prática?
porque as unidades ficariam ainda mais lotadas. O senhor concorda? Pois é, o Brasil hoje está entre os 4 países que mais têm presos no mundo, né? Hoje a gente já tem mais de 600 mil presos nas penitenciárias destinadas aos adultos. E há um primeiro problema, é que 40% desses presos, eles sequer foram julgados em definitivo. Então, são presos provisórios. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que a grande maioria dessa população carcerária adulta é uma população negra e pobre. Diga-se passagem, 97% são pessoas pobres. Ora, é só porque os pobres cometem mais crimes? Não. Né? É porque os pobres são mais controlados pela sociedade e pelo judiciário. A gente tem visto, por exemplo, no caso da Lava Jato, né, a gente tem visto situações como mulheres de classe média ou ricas, milionárias, de ex-governadores, terem a sua prisão relaxada para tomar conta dos filhos, né, que são menores de 12 anos. E a gente tem situações semelhantes em que uma senhora que furtou uma fralda e um ovo de Páscoa foi mantida presa pelo STJ. Então, isso mostra claramente uma sensibilidade diferenciada quando se trata de pessoas com um elevado status social e aquelas pessoas cujo o status não é tão importante no conjunto da nossa sociedade. Botar mais presos seria você colocar muito mais pressão nesse caldeirão que é, por exemplo, o lar do garoto. E aí é importante a gente ter clareza, é preciso da educação, obviamente, e é preciso melhorar as condições de atendimento em instituições tais como o lar do garoto, né? Se a gente vai somente criar novas instituições sem melhorar essas condições, a gente vai literalmente estar aumentando o problema que já é grave. Nas pesquisas que o senhor desenvolveu, professor, o senhor acredita que essas medidas tomadas pelo sistema prisional, essas falhas, será que esse sistema ele não precisa ser revisto, de certa forma? Pois é, já há cerca de 40 anos, um filósofo francês chamado Michel Foucault, que tem um importante livro sobre o sistema penitenciário europeu, chamado Vigiar e Punir, ele vai dizer que o sistema penitenciário, tal como ele é executado, ele tem sido executado para não funcionar bem, né? E o que é que significa dizer não funcionar bem? Significa dizer que, na prática, ele não tem sido capaz de ressocializar a grande maioria das pessoas que por lá passam. Por quê? Porque as condições de vida que essas pessoas têm no interior da penitenciária são terríveis, né? Então, elas acabam encontrando no Estado que deveria salvaguardar suas vidas situações precárias de existência, né? E isso faz com que, em muitos casos, eles saiam mais revoltados do que quando entraram, né? Porque é óbvio que ninguém quer estar preso. Mas aí eles passam muitas vezes por tantas situações desagradáveis, para dizer o mínimo, que acabam saindo muito mais revoltados, seja com o sistema judiciário, seja com a sociedade de um modo geral. E neste caso, veja, os poucos casos de recuperação que a gente tem se deve a redes sociais que são estabelecidas. Por exemplo, a pastoral carcerária ajuda muito nesse aspecto, né? Quando dá assistência internamente a alguns presos, e depois que esses presos saem, são acolhidos nas igrejas, as pessoas conseguem emprego para eles, fazem visitas, enfim. Há uma rede que ajuda nesse controle social. Mas, repito, esse é um papel que a Igreja Católica, assim como outras igrejas, realizam de maneira voluntária, porque isso é uma função do Estado fazer, né? É o Estado que tem que ter atenção a isso, a dar boas condições de vida para as pessoas, dignidade, né? Que elas sejam punidas e o são, mas que elas tenham boas condições de vida para se recuperarem, para voltar para a sociedade melhor do que entraram, porque senão, entre outras possibilidades, é também um investimento jogado fora. Ora, você investe milhares de reais numa pessoa que passa 3, 4, 5 anos, ou num jovem que no máximo passa 3 anos nessa situação de reeducação, é muito investimento financeiro. E qual é a ideia? É que ele volte melhor, porque senão esse investimento vai ser perdido. E se ele volta e reincide, literalmente, houve um prejuízo financeiro, mas, sobretudo, houve um prejuízo humano, porque pode ser uma vida perdida. Na sua visão, professor, enquanto pesquisador da área, o que é que ainda precisa ser feito para melhorar, para mudar a realidade desses meninos, desses adolescentes que vivem no lar do garoto e em outras unidades por aí, socioeducativas? Pois é, Roberta, o fenômeno da educação é um fenômeno que tem muitas variáveis que contribuem para a sua emergência, né? Então, é necessário que a gente comece a pensar a partir da base, né? Que a gente imagine que antes que essas pessoas elas caiam
no sistema tal como o sistema socioeducativo do lado do garoto, que elas tenham condições, que isso seja minimizado. Então, um exemplo concreto, nesse momento eu estou realizando, junto com Mona Lisa, uma estudante de pedagogia da UFCG, uma pesquisa sobre práticas de lazer na comunidade da Ramadinha. E, para nossa grande surpresa, a gente percebeu que não há sequer uma praça pública, uma quadra esportiva, onde os jovens e adolescentes daquela comunidade possam brincar no dia a dia. Onde as mães possam levar seus filhos para conversar com as vizinhas, as mães de bebês possam dar banho de sol nessas crianças e por aí vai. Ora, se esses adolescentes da Ramadinha, assim como de vários outros bairros de Campina Grande, não têm acesso a um espaço de lazer gratuito público, o que é que resta para elas? Improvisarem. E é claro que elas improvisam, vão jogar bola no campo de futebol, vão brincar de bola de gude na rua, vão conversar à noite nas calçadas, e existem muitas pessoas que fazem isso, que jogam damas, que jogam dominó naquela comunidade, mas são situações voluntárias que algumas pessoas fazem e outras não fazem porque têm medo da violência urbana. Né? Se você tem uma sociedade, você tem um Estado, uma prefeitura que atua muito, providenciando coisas básicas como essa, uma praça, por incrível que pareça, isso ajuda a reduzir a violência, né? Porque as pessoas, quanto mais pessoas na rua, mais um controle social maior. Alguém que estava pensando em furtar ou assaltar, por exemplo, ele quer uma situação que seja facilitadora para ele. Se tem muita gente, ele não vai se arriscar tanto, né? Então isso, muita gente na rua, numa rua e num espaço público que seja convidativo para lá estar, ele é inibidor de práticas infracionais. Ora, algumas pessoas, obviamente, vão seguir caminhos, digamos, não tão interessantes assim como práticas infracionais. Para essas pessoas, é necessário que elas sejam punidas, mas que a elas sejam dadas condições de dignidade, que a elas seja dada condições no sentido de dizer, ó, você errou, agora a gente está lhe mostrando que outro caminho é possível, para que você não passe a sua vida aqui, né, ou no máximo 3 anos, no caso de instituições, repito, tal como lá do garoto, e que depois, se você continua a praticar tais atos na fase adulta, você pode cair na penitenciária. Né? Quer dizer, então é preciso que a gente se humanize cada vez mais e a gente dê a essas pessoas condições de elas se tornarem mais humanas, né? E que enxerguem num caminho socialmente aprovado, um caminho interessante para seguir as suas vidas. Professor, a gente agradece a sua participação aqui no Tema Jurídico, trazendo todas essas contribuições e esses dados para engrandecer nosso debate aqui. Eu que agradeço, Roberta, pelo convite e espero que essa conversa contribua para que a gente continue refletindo sobre a necessidade de melhorar as condições de boa parte da nossa juventude brasileira. Obrigado. Muito obrigada. Olha, a gente vai ficando por aqui. Gostou desse debate? Você também pode nos ajudar sugerindo temas pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube, viu? Obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado com mais uma edição do programa. Bom final de semana a todos!